Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e hoje nós vamos falar sobre o Multimac X3, o scanner automotivo Multimac. Vocês conhecem ele como azulzinho, né? O pessoal fala, esse azulzinho é fera, esse azulzinho é top, mas a Mecânica Avançada agora está com o Multimac na cor vermelha, mas é o mesmo equipamento, né, gente? A gente só pegou uma cor vermelha porque o New Tecnoscope, né, a mecânica avançada, ela utiliza a cor vermelha e preta. Então você vai conseguir enxergar nós da mecânica avançada fazendo um trabalho de vendas do Multimac, tanto na cor vermelha quanto na cor preta. Ué, mas peraí, a mecânica avançada vai vender o Multimac? Isso mesmo, pessoal. A partir de maio de 2023, nós fechamos uma parceria com o pessoal da Multimac e nós iniciamos aí um trabalho de vendas também com o nosso time de vendas para você que é mecânico, para você que é reparador. O Eduardo, que é um dos proprietários da Multimac, no ano passado, em 2022, outubro, se não me engano, ele mandou esse equipamento para mim conhecer, porque eu só tinha ouvido falar. Aí ele mandou para mim e de lá para cá eu venho utilizando esse equipamento em várias situações de carros que chega aqui na mecânica avançada, que a gente, né, faz todos os nossos tipos de ensaio para melhorar cada dia mais o nosso New Tecnoscope, nosso osciloscópio. E aí cada hora eu ia lá e fazia um diagnóstico para ir conhecendo o equipamento. Porque a primeiro impacto, assim, quando eu peguei o equipamento na mão, eu falei, meu, não sei, hein? Eu tô achando muito pequeno, né? A tela não é tão grande, né? Porque eu tô acostumado com o computador. Mas aí você vai começando a trabalhar com ele, você vai começando a entender como que ele funciona. E aí, gente, eu cheguei num ponto que eu falei, meu, que equipamento top! Que equipamento que faz miséria, porque a gente tem muito medo, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Qual que é o medo hoje do mecânico, do reparador? Eu já tive oficina, eu sei como é que é. O nosso grande medo é de comprar um equipamento e ele não atender às nossas expectativas. Ou seja, você compra o equipamento, no outro dia chega um carro, pum, 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 não faz. Não, pum, pum, pum não, né? Fom, 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 não entra. E aí vem aquela puta dor de cabeça, né? Puta, gastei um monte de grana e esse troço não funciona, esse troço não vai me ajudar. E isso, gente, com a Multimac, pelo que eu vi e pelo que eu tô enxergando, é difícil que esse bichinho aqui não tá fazendo. Mas, gente, difícil de verdade. Eu fiquei até assustado e abismado. Falei, meu, não é possível. Então, precisou de um ABS, ele entra. Precisou fazer algum tipo de ajuste na injeção eletrônica, ele está fazendo. Precisou fazer algum tipo de sangria ou também na parte de airbag, entra. Precisou fazer alinhamento de proxy, tá lá. Precisou entrar no câmbio automático fazer os ajustes, tá lá. Falei, gente, mas não é possível. Como é que pode um negócio desse? Mas, gente, o aparelhinho é muito bom, o aparelhinho é muito bacana. Só que para esse equipamento, gente, existe uma forma diferente de você pagar as atualizações dele. Porque o que acontece? Quando ele chegou para mim e quando o Eduardo falou para mim, Celso, o nosso equipamento funciona assim, 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 assado. Aí eu falei, mas Eduardo, o pessoal então vai ter que pagar uma mensalidade para poder usar o Multimac? Ele falou, não, Celso, não é uma mensalidade, é um serviço. Então, quanto mais carros o cliente fazer o diagnóstico, mais ele vai pagar. Só que isso tem um limite, tem um valor máximo. Então, como que isso é? Ele vai pagar R$5 em cada diagnóstico por carro, não é por sistema, é por carro. E se ele passar de 30 carros dentro de 30 dias, aí não cobra mais, aí ele pode passar em 300 carros, mas até 30 carros nós cobramos. Aí naquela época eu falei, mas aí é chato, né? Pô, o cara vai ter que pagar aí 30 vezes 5, R$150 por mês para poder estar usando o equipamento. Ele falou, sim, vai ter que pagar, só que daí ele não vai pagar as atualizações. Aí eu falei, mas o jeito que eu trabalho hoje é diferente, né? Porque hoje eu trabalho com uma forma em que eu vendo o scanner e aí o cliente, né, daqui 1 ano, 2 anos, se ele quiser, ele atualiza. Ele não é obrigado a todo mês ficar pagando.
Aí, o que que ele me falou? E ele me falou na época, eu fiquei até meio assim, mas depois eu comecei a entender. Ele falou, Celso, hoje o custo de desenvolvimento de sistema é muito caro. E se a gente não ter uma forma de todo mês entrar uma grana para a gente poder pagar esse pessoal, tanto do suporte técnico, tanto do desenvolvimento, não tem empresa de scanner que se mantém no mercado. E aí, gente, a gente começa a entender, né? Porque hoje eu tenho uma fábrica, né? Eu e o Daniel, nós somos proprietários da Mecânica Avançada e a gente tem uma equipe de engenharia, desenvolvimento, suporte técnico. E hoje eu sei o quanto custa isso. E no caso do scanner, eles têm que ter muito mais pessoas, porque o scanner ele dá muito mais trabalho, né? Porque são muitos carros, sistemas todos os dias saindo específico. Tem que ir lá no carro e olhar e desenvolver. E o salário dos caras não é barato, tem que ser pago isso. E tem que estar lucro também, né? Para eles que desenvolveram o produto. E aí, observando essa situação, eu pensei comigo, falei, gente, não está errado. E pensando por outro lado, eu acredito que é dessa forma que a gente vai conseguir ter um scanner bom, um scanner potente e um scanner que sempre estará atualizado junto com a gente. Então, isso me chamou muita atenção e isso fez com que eu batesse o martelo, né? Então, hoje a Mecânica Avançada oficialmente é parceira da Multimec e nós estamos também vendendo esse equipamento, tá? E um detalhe muito interessante que eu achei nesse equipamento, pessoal, é que ele já vem com o conector CAN FD. Então, nos carros novos da GM, você precisa de um conector à parte para você poder fazer diagnóstico, porque os carros novos da GM eles têm uma velocidade que é muito alta, né? Velocidade de comunicação de dados. E aí tem que ter, né, esse conector para poder diminuir essa velocidade e colocar no scanner. E o Multimec, ele já tem o conector CAN FD aqui dentro dele. Então, quando você compra o seu Multimec, você já tem o CAN FD. Então ele tem um custo muito bom, não é muito barato, mas é um custo, é o equipamento, eu acredito, mais em conta hoje, devido, lógico, né, pessoal, essa cobrança que você vai ter todo mês, né, que você vai ter que pagar um pouquinho lá para você poder usar. Você tem 4 carros liberados, mas depois você começa a pagar R$5 por carro. Mas, meu, imagina, cada diagnóstico que você faz, você vai cobrar pelo menos uns 50, 80, né, do cliente. Então, nada mais justo do que até o 30º carro aí, você tá repassando R$5 para a Multimec poder deixar seu equipamento atualizado. E a cada 3, 4 meses no máximo, eles lançam uma atualização. E aí você entra no site da Multimec e você baixa essa atualização. Então isso é muito, muito legal. Porque imagina assim, você às vezes está com um carro e você tem seu scanner. Aí entra um carro novo, entra um Onix novo e o seu equipamento ainda não faz o Onix novo, porque você está lá na versão anterior. Aí você precisa atualizar ele. Aí você vai ver para atualizar, sei lá, R$2.000, R$2.500 para atualizar, mais o conector KFD que custa aí uns R$1.500, R$1.800. Então só nessa você já gastou 4 e pouco. Você já consegue comprar esse equipamento, porque ele custa menos de R$4.000, tá? E então, me chamou muita atenção isso. E uma coisa que também eu achei bacana, teve uma situação que eu precisei fazer um carro que não tinha no sistema, aí eu entrei em contato com o suporte, na verdade eu entrei em contato com o Eduardo, né? Ele falou, Celso, fala com o suporte. E eles já tinham desenvolvido esse sistema, tá? E esse sistema já estava disponível para entrar na próxima versão. Já estava disponível, estava pronto. Aí o suporte falou para mim, Celso, eu vou enviar para você, tá? Você vai lá no nosso aplicativo, faz esse download, né, desse sistema novo, desse carro, que já vai funcionar no seu equipamento. Aí na próxima versão vem o restante. Aí ele me mandou e eu consegui entrar e eu achei isso muito legal. Eu achei muito eficiente. Então, pessoal, eu acredito que é uma saída bem bacana, é uma saída que vai resolver assim muitos nossos problemas, e é um equipamento fácil e acessível. E o mais legal, é um equipamento rápido. Você pegou ele aqui, espetou ele lá na tomada OBD, você já está trabalhando, você já consegue fazer diagnóstico muito, muito, muito rapidamente, tá? Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo a minha tela. Então aqui ele fala aqui, ó, centena de ajustes.
centenas de ajustes, né, mais utilizados. Ângulo do volante. Então, pessoal, você que está na oficina, que você faz alinhamento, ou de repente você precisa mexer numa caixa de direção, ou algo parecido, que mexa aí no ângulo da direção, você precisa fazer um ajuste, principalmente quando o carro tem ESP ou direção elétrica. Então, você mexeu na suspensão alguma coisa, pode ser, na maioria das vezes acontece, de acender a luzinha lá no painel e você ter que fazer esse trabalho. Você faz esse trabalho entrando tanto na direção elétrica quanto no freio ABS, ou até mesmo no ESP. Então, ele já faz, e ele faz em todos não, né? Mas na maioria dos veículos. Gente, não adianta falar que faz em tudo, que ninguém faz tudo, tá? Mas uma preocupação que eu senti com o pessoal da Multimec é o quê? Eles não querem ficar para trás, eles querem tentar entrar em todos os carros que entram dentro das nossas oficinas. Para quê? Para você não precisar comprar outro equipamento. Então isso eu achei muito bacana. Depois vem aqui a parte de freio de estacionamento. O que é o freio de estacionamento, gente? Freio de estacionamento elétrico. Então o carro veio para você trocar a pastilha traseira, você tem que abrir a pastilha para poder fazer esse reparo e depois voltar essa pinça no estado de funcionamento dela. Esse negócio de você ficar indo lá atrás e colocar um 12 volts para abrir e aí inverter a polaridade para fechar é a pior cagada, tá? Porque tem muitos motores desse que não é um positivo ou negativo direto, ele trabalha com PWM. E se você ficar energizando ele direto, você pode queimar o motor. Aí você vai ver o tamanho do prejuízo. Então o nosso equipamentinho aqui, o Multimec, já está fazendo um monte de coisa. Aí vem na parte de combustível de AF, que a gente já está acostumado, alinhamento de proxy, principalmente na linha Fiat, né? Que é um pé no saco, mas tem que fazer, né, gente? Reset de modo eco, da linha Peugeot e Citroën. Aprendizado de sensor de rotação, então tem vários carros hoje, né, que a gente tem que fazer o aprendizado de sensor de rotação. Reset de parâmetros automotivos, tranquilo. Programação de TPMS, então os carros que tem o sensor TPMS que você não precisa colocar um RF, uma radiofrequência para ele ser energizado, a gente consegue fazer com esse equipamento. Agora aqueles que você precisa, que ele trabalha com radiofrequência, aí você tem que ter aquele outro equipamento que é a parte, aí não tem o que fazer, tá? Sangria do fluido de ABS e muito mais. Aí na linha diesel, ele faz diesel leve também, gente, a maioria das caminhonetes e vans. Isso eu achei muito legal. Regeneração do fluido de partícula, que é o que a gente mais precisa, e a programação dos bicos injetores, né? Porque toda hora não, né? Quem mexe com diesel, né, vai trocar um bico, né? Tem lá que colocar o código IMO. E aí, se você não tiver um equipamento que faz esse trabalho, você fica manco, né? Então, o nosso equipamento Multimec vai estar entregando tudo isso pra gente e vai estar entregando de uma forma muito, muito, muito legal. Aí você fala assim pra mim: ah, Celso, mas eu quero saber qual carro e qual sistema que ele vai entrar, que ele vai fazer. É só você entrar aqui, ó, no multimecx3.com.br, você vai clicar aqui em tabela. Quando você clicar em tabela, já vai aparecer a tabela aqui, ó. Então a primeira marca que vai aparecer é Fiat. O meu já tinha saído da Fiat, né? Vai aparecer o Fiat. E aí tem todos os carros da Fiat que ele faz. E aí tem essas bolinhas aqui, ó, que você clica nela, aí ele mostra aqui o que ele faz. Ó. No caso aqui do Argo 3 cilindros, ele faz injeção 10GF3, GF4, ABS, ABS1, ABS Mopar TRW 2.1, airbag, o RC1, painel de instrumento, Instrument 1, painel de instrumento IPC 1B ou 1.8? 1B, carroceria BCM1, ETM1, PAN1 e também portas DMM1. Então, na verdade, ele vai entrar na maioria das partes que você necessita, que a gente necessita que faça dentro das nossas oficinas. Então, se você quer conhecer mais o que ele faz, entra aqui no site multimecx3.com.br e aí clique em tabela e analise todos os sistemas que você vai estar fazendo aí com esse equipamentinho, que é um equipamentinho muito da hora, um equipamento muito massa, que é o Multimec X3. Pessoal, o que eu tinha para falar hoje sobre ele era isso, e daqui para frente eu vou mostrar ele em ação, ele sendo utilizado, vou fazer vários conteúdos fazendo diagnóstico. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.